Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Hoje quem tá na área é a Natália Lemos, muito obrigada. E só pra gente recordar, esse podcast acontece graças à Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso, com a colaboração do CREA de Minas Gerais. E hoje o assunto é um pouco sensível e talvez a gente dê uma cutucada em vocês em casa aí, né? Com Porque certeza. muita gente esquece. A gente vai falar sobre acessibilidade. E aí a gente só lembra disso quando machuca alguma coisa, né? A gente não pensa no próximo, infelizmente. Então, muito obrigada, bem-vinda. Obrigada a vocês pelo convite, ao Ítalo. É um prazer estar aqui. Me fala a sua formação. Eu sou arquiteta e urbanista. Depois eu fiz especialização em reabilitação ambiental, sustentabilidade. E aí eu fui continuando na academia. Fiz mestrado na Unicamp e depois eu fiz doutorado na UNB. Meu mestrado é mais ou menos na área de tecnologia, mas sempre voltado para o urbanismo. Que legal. E o doutorado também vai na área de urbanismo, mas ele pega mais a coisa do projeto, planejamento urbano, juntando com políticas públicas. Uau! É... Você dá aula? Eu dou aula. Hoje eu sou professora na UENG, dou aula no curso de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental e sanitária. Infelizmente, eu vou fazer uma crítica. Os arquitetos veem muito mais sobre acessibilidade do que a engenharia. Sim, com certeza. Ela é parte instrumental da nossa... do nosso saber. Porque a gente lida muito com o projeto. É diferente da engenharia. A engenharia, às vezes, vai ficar muito ali na coisa da estrutura, do cálculo. Sim. E a gente não. A gente sai desse campo e a gente é todo o tempo projetando. Então, a acessibilidade para a gente é um elemento fundamental de projeto. Natália, eu tô percebendo um sotaque aí. Não sei qual. Porque eu já morei em vários lugares, assim. Conta pra nós. Bom, a minha infância eu passei no Pará, né? Meu pai... Eu imaginei. trabalhava na... É esse sotaque que eu peguei. Porque, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, não percebe tanto. Mas eu passei 8 anos da minha infância no Pará. Depois a gente veio e ficou um tempo em Minas. Aí a gente foi para Brasília, mas a gente acabava... Dado o trabalho do meu pai, a gente morava mais ou menos uns 3 anos em cada cidade. Então a gente tinha essas mudanças. É duro. Eu confesso que eu gosto, assim. Sério? Sério, eu tenho muita saudade desse processo de ficar mudando, então... Nossa, eu acho que não deve ser muito fácil. Para criança às vezes pode ser meio traumático, mas você vai aprendendo a lidar. Porque eu mudei também. E é o negócio que eu falo assim... Poxa, parece que a gente não tem um amigo de infância, assim. Parece que fica um negócio solto. É muito engraçado, porque assim... eu hoje tenho amigos no Brasil inteiro. Então, assim, às vezes você fica muito tempo sem falar, mas de vez em quando você encontra. Isso é ótimo. E aí você conversa como se não tivesse parado no tempo. Encontro com muita gente em aeroporto, eventos. Esses dias eu encontrei com um cara num evento, provavelmente a gente estudou na mesma escola quando a gente era criança. Que da hora. E a gente nem se tocou, a gente nem se conhecia assim, falar, não, a gente já se conhecia. Então é muito engraçado. Com certeza. E por que é um assunto tão sensível falar de acessibilidade? Eu falo sensível assim, é sensível para quem precisa ou é sensível para quem quer economizar, né? E não quer fazer as coisas certinho? Olha, é uma boa pergunta. Mas ele é sensível porque você tem que se colocar no lugar do outro. Isso e aí é essa difícil. sensibilidade, se você não souber dar o limite do toque, muitas vezes você não vai conseguir atender as expectativas. E isso é muito da profissão do arquiteto, né? Você está lidando o tempo todo com a expectativa de alguém. É um sonho, muitas vezes. Então, você tem que fazer uma leitura, uma filtragem desse sonho. Quando você chega na acessibilidade, é mais sensível ainda. Porque, às vezes, você está falando de uma limitação que alguém tem que você não tem. Então, é aquilo. Só entende o nível máximo disso quem vive. E aí, você tem que se colocar no lugar dessa vivência. Sim. E a gente vê, assim, no dia a dia, tipo...
Hoje em dia, para aprovação de loteamentos e tudo mais, precisa ter rampa de acessibilidade nas calçadas. A prefeitura não aprova mais calçadas que tem aqueles desencontro de garagens. Isso. A Anvisa bate muito no pé. Então, eu já escutei coisas absurdas de tipo assim, não, eu não atendo cadeirante. Eu falei, como que você sabe que você não atende, cara? Entendeu? Só para não fazer uma rampa que tá na norma. Então, eu acho que isso... Cara, eu tenho uma amiga que é cadeirante, então isso fez com que eu entendesse mais sobre esse universo. Né? Até um tempo atrás ela me procurou porque ela queria construir a casa dela e tudo mais. E aí ela me perguntou sobre vãos de porta. E aí, você me corrige se eu estiver errada, na norma fala que o mínimo é 80. Só que, gente, a gente sabe, não dá. 80 centímetros não dá. Então, tipo... E todo mundo querendo sempre fazer no mínimo, né? Exatamente, é aí que mora o grande desafio. Porque a norma, ela vai te dizer... a norma, a NBR 90 é quem vai ditar todas essas regras e instrumentação de projeto. Mas a gente tem outras leis que esbarram nessa questão da acessibilidade, mobilidade. Por exemplo, a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão. Então, ela vai falar um monte de questões ali que estão relacionadas com a NBR 9050. Não sabia. Sim, por exemplo, quando você vai falar de residências, a LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, ela vai falar que toda casa tem que ser passível de adaptação. E aí, a gente faz isso na construção civil? Não. É o grande desafio. É igual quando a pessoa faz um sobrado e a gente fala, ó, legal, eu acho o sobrado lindo. Mas pense se você quebrar um pé. Pense, entendeu? Sempre deixar um dormitório na parte de baixo. Não vou machucar, não. Exatamente. Então, assim, aí a gente vai esbarrar no que você perguntou da sensibilidade. Eu posso não ter agora, mas se eu quebrar um pé, se eu passar mal e precisar de ser retirado de uma edificação com maca, como é que eu vou passar uma maca da rua para dentro da edificação? Está ali na acessibilidade. Então, essas questões são muito tênues. Então, assim, esse entendimento da instrumentação, do projeto, então, como você falou, a porta é de 80. Hoje, com a revisão da NBR 9050 de 2020, já passamos para 90. Não, mas aí a gente fala, não, a 80 serve. Serve. Mas você já tentou passar numa porta de 80 com uma cadeira de rodas e a sua mão girando a roda? Não passa. Então, se a gente está falando de edificações que têm uso para diversos usuários, é uma edificação de uso público, por que eu vou colocar todas as portas de 80 e já não coloco todas de 90? Porque é mais caro. Mas aí é que tá. Aí eu vou depender da aprovação do projeto. E vou depender do habites para liberar o edifício. Depois do bombeiro. Aí, depois do bombeiro, porque acessibilidade e bombeiro estão relacionadas. Então, quando eu vou fazer um projeto, não é só 90/50. Eu tenho que olhar a norma de bombeiros, principalmente porque se eu vou retirar um cadeirante de um momento de incêndio, a escada é projetada para um espaço definido de espera do cadeirante. A gente não tem isso nas nossas escadas nas edificações. Começa por aí. E aí, quando eu começo a esbarrar nessas questões, eu vou falar de custo. Só que um custo de uma adaptação pós-edificação construída é muito mais caro do que se eu já prever todas essas. Ou seja, é uma logística reversa de custos. Se eu faço na implantação, está ali, eu já demandei aquele custo. E, no tempo, a gente tem que pensar que edificações elas não vão ser pode ser que, ao longo da vida útil dela, ela esteja sempre no mesmo uso. Mas ela pode ser utilizada para outra coisa no futuro. Então, se eu já tornei a edificação acessível, independente do uso de antes ou depois, a acessibilidade já está pronta. Sim. Então, é um custo que eu já tive. Eu não vou ter de novo. A adaptação é muito mais cara do que um custo de implantação. Várias pessoas depois vêm e falam, eu preciso colocar barra no meu banheiro, que sei lá o quê. Aí você vai lá ver o banheiro é desse tamanho assim. E aí a gente fala, tá, tudo bem, a gente coloca, né? Vamos colocar a barra pra você não escorregar e tudo mais. Mas assim, você olha, não tem muito o que fazer. Então muita gente fala assim, cara, eu vou ter que construir um banheiro novo. Provavelmente. E, cara, rampa é um negócio também que... Todo mundo faz errado. E eu falei, gente,
Gente, a rampa, né? Quanto, né? Melhor. Eu vou botar vocês pra carregar, levar um carrinho numa rampa desse jeito, você vai ver que não dá. Não sobe. Aí o que a gente faz? Você faz uma rampa. E aí a pessoa que é cadeirante, no caso cadeirante, sempre depende de uma pessoa, né? Sim. Se a rampa estiver certa, ela consegue se... Você vai ver que quando ela ainda tá fora do padrão, o cadeirante, às vezes ela tá naquele limiar ali fora, mas ainda num padrão aceitável, né, de uso, o cadeirante consegue. Mas tem rampas hoje que o cadeirante não sobe sozinho, ele precisa do auxílio de outra pessoa. Só que aí, por exemplo, você vai pensar, por que eu não faço uma rampa já dentro do padrão, que tem uma relação direta com a estrutura do edifício? Porque a depender da estrutura do edifício, se ela não for uma estrutura passível de adaptação, eu não consigo fazer rampa, não consigo fazer escada, eu não consigo colocar uma caixa de elevador no edifício. Eu não consigo trazer esses elementos de acessibilidade para uma edificação. Aí eu tenho que começar a fazer anexos fora da definição do limite da edificação. E se a estrutura não permitir, se a topografia não permitir, como é que eu vou dar acesso para um edifício? No espaço urbano é a mesma coisa. Como é que eu vou, por exemplo, você falou da rampa. Todo mundo faz aquela rampa de passeio. Você já viu alguma rampa de passeio certa? Não. A norma está ali, o padrão está ali, o negócio já está definido. É assim que se faz. Aí vem, coloca uma rampa na esquina, na curva da esquina, para o cadeirante passar, e o cadeirante não consegue girar a cadeira. O que adiantou a rampa? Para ajudar tem um poste. Aí a gente vai esbarrar na questão que, coloque e diz que tem que resolve. Não, a acessibilidade não é assim. Ou a gente faz dentro do padrão que de fato torna aquele elemento, aquele instrumento de acessibilidade usável para a pessoa que necessita, ou a gente de fato não faz. É melhor não fazer do que fazer errado. E aí a gente gasta 2 vezes. Eu faço errado para depois fazer o certo. Nossa Senhora. E quais são os principais itens de norma, assim, sobre acessibilidade? E quando a gente fala acessibilidade, porque a maioria das pessoas pensa acessibilidade, cadeirante. Só isso, né? E existe uma ampla... A acessibilidade, por exemplo, não é só o cadeirante. Ela é o PCD, né, que a gente fala, que é pessoas com deficiências. Então, eu vou ter o audiovisual, eu vou ter a pessoa idosa, eu vou ter a criança, vai ter eu e você, porque a gente também precisa de acessibilidade. Vai ter a pessoa com andador, com muleta. Tem a acessibilidade quando a gente fala do cão-guia. Muitas vezes as pessoas esquecem que existe um cão-guia. Existe a lei federal do cão-guia. O cão-guia ele vai acessar qualquer espaço, independente se a vigilância sanitária vai falar que um cachorro não pode acessar aquele lugar. Mas aí tem um documento. Sim, tem toda uma instrumentação, uma formalização. Não é. Ele, por exemplo, o cachorro ele passa por um treinamento. Tem pessoas que são selecionadas para fazer, adestrar os cães guias. Não é uma coisa tipo, qualquer cachorro não serve. Qualquer cachorro vai. Não, existem raças específicas. Mas muitas vezes, então, por exemplo, o que você vai pensar num espaço? Para um PCD mais um cão-guia. Então, quando eu vou projetar um assento, tem lá a sua definição. Mas então eu vou deixar um espaço do lado do assento que é para o cão-guia. Simples, eu vou mudar aquele negócio ali de 40 para 60 centímetros, vamos supor. Ou de 60 para 1 metro. Simples, é um espaço ali definido. Mas eu permito esse acesso. Então, a acessibilidade, ela é para todo mundo. Por exemplo, se num dado momento você quebrar o seu pé, o que você vai utilizar? A rampa ou a escada? Você vai utilizar a rampa. Então, a rampa não é só para o PCD, ela é para você também. Que num certo período você tem uma limitação. Eu torci meu pé. Hoje, se eu torci meu pé, eu tenho ali, quando eu piso e tal, tem um puxão e não sei o quê. Para mim é mais confortável usar uma rampa do que uma escada. E eu vou usar sempre a rampa, independente se ela é para o cadeirante, se ela é para quem está com andador. E querendo ou não, a gente sempre prefere a rampa do que a escada. Eu sou completamente adepta da rampa no lugar da escada. Porque é muito mais confortável eu ficar pá. Não, a rampa é simplesmente como se eu estivesse andando num corredor inclinado, é uma rampa. Sim. Quando ela é mais confortável, melhor ainda. Pensa no idoso. O que é mais confortável para um idoso, uma rampa ou uma escada? Uma rampa. Uma rampa. Aí a gente vai ter hoje as esteiras, né?
Você vê aquelas esteiras de circulação em shoppings, aeroportos, esses lugares mais públicos. Mas já existem tecnologias de rampa para ser instalada em residências. A gente chama de elevador rampa. Você chega com a cadeira, trava e a cadeira sobe a escada. Uau. Ou um idoso chega ali e sobe por uma esteira. Qual é o custo? É um custo elevado. Por quê? Porque a gente não utiliza muito, não utiliza em massa. Mas existe a tecnologia. Hoje a tecnologia tá em tudo, né? E só não vê quem não quer. Porque é igual vaga, né? Isso. Na acessibilidade, por exemplo, você me perguntou, os arquitetos estudam mais sobre isso. Eu tô dando uma disciplina de acessibilidade e mobilidade. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de acessibilidade no sentido da edificação. Acessibilidade e mobilidade são duas coisas que andam de mão dada sempre. Eu posso ter acessibilidade, mas se eu não tenho mobilidade, eu não estou respeitando nenhum nem outro adequadamente. Eu tenho que ser, é um conjunto, uma duplinha. Então, quando eu vou olhar para o arquiteto, ele vai estudar normas do CONTRAN. Porque no espaço urbano, eu tenho que saber o que é uma vaga para um PCD, uma vaga para um idoso e uma vaga para a pessoa comum. Então, a gente estuda normas do CONTRAN, que é vagas, circulação viária, qual é o tamanho de uma caixa de via para um ônibus, para um carro. Isso muda a dimensão da via, muda a dimensão da calçada. Como é que eu vou colocar uma árvore, por exemplo, a árvore, né? Muitas vezes nos planos diretores e nos códigos de edificação e construção na cidade, árvores são um problema. Por quê? Porque a pessoa sai plantando a árvore. Não. Eu tenho que pensar muito bem aonde eu vou plantar uma árvore, porque se eu plantar ela num determinado ponto do passeio, ela vai virar uma barreira para todo mundo. Pense nos cadeirantes. Pense nas pessoas que usam andador. E é muito engraçado que de cidade, eu acho que eu já falei disso aqui, mas em Araras, eu gosto muito de lá, em questão urbanística. Porque, sei lá, as calçadas são padronizadas 3 metros, todas iguais, com os mesmos desenhos. E toda calçada tem uma árvore. Todas são árvores específicas, assim. Então, elas não são aquelas que criam raiz e tudo mais. Mas, todo mundo consegue andar tranquilamente. E eu acho isso fantástico, assim. E a própria prefeitura, se eu não me engano, oferece... Porque são... Eu esqueci o nome. São os quadradinhos que fazem aquela coisa da Ipanema lá. Calçada de Ipanema, Copacabana. São as pedrinhas. Calçada portuguesa, a gente chama. E aí é tudo igualzinha. E você vê que todo mundo consegue acessar fácil. É respeitar o padrão. Ou seja, se a norma na 90-50 diz que eu tenho que construir uma calçada com 3,20 metros, por que eu vou dizer que é 2? Porque 3,20 metros vai ter o espaço para o cadeirante, vai ter uma faixa para uma circulação mais rápida, vai ter o espaço para eu colocar árvore, vai ter o espaço para eu colocar elementos urbanos, por exemplo. Postes em calçadas viram uma barreira à acessibilidade. Aí depois vem lixeira. Cara, é muita coisinha, elementos de comunicação. Então, por exemplo, outdoor. Antigamente ainda tinha orelhão. Antigamente ainda tinha o orelhão. Acho que muita gente nem sabe o que é orelhão mais, né? Mas tudo bem. Jovens, orelhão era um telefone que ficava pelas ruas. E quando você precisava, você ligava a cobrar ou usava um cartãozinho assim. Tinha uma fichinha. Eu não sou da ficha. Tem a ficha. Ficha, tipo ficha uma moeda. De jogo? De bilhar? Igualzinho. Você colocava ela num... Igual você coloca moeda nessas máquinas de bichinho, a gente colocava no orelhão e discava. Cartão já foi bem mais moderno. Eu sou do cartão. Na verdade, nem do cartão, era do a cobrar. E é engraçado que tinha orelhões que eram acessíveis. Sim. É o orelhão instalado mais baixo para o cadeirante. Igual é o caixa eletrônico. Verdade. Caixas de banco. Isso está na Lei Brasileira de Inclusão. E você sabe quando é que essa lei surgiu? A Lei Brasileira de Inclusão, ela é de 2000 e... Demorou, então. Não, ela é recente. Ela é de 2015.
É a 13146 de 2015. Mas, por exemplo, a NBR 9050 já é de 2014. Ela é um pouquinho... Não, ela é de 94, se eu não me engano, a primeira. Aí, lá, meados de 2010, por aí, até 2015, a gente teve uma revisão. Depois, a gente passou por uma revisão agora em 2020. Mas já tem alguns ajustes de 2022 também, na 9050. Sempre tem que ajustar. Você acaba, né? E você dando aula dessa matéria... Professora, é muita coisa. Eu falei, é muita coisa. Os alunos ainda batem o pé? Ou eles falam coisas absurdas? Às vezes... Só não cita nome, mas é certeza que vai saber que foi ele. Tem coisas absurdas, assim, do ponto, tipo, precisa mesmo? Precisa. É fundamental. Aí eu digo pra eles, precisa, porque se você não fizer e quiser a aprovação do seu projeto, quando chegar lá, ele não vai ser aprovado, vai voltar pra você fazer. Então já faz. Pra que você vai ter retrabalho? Já faz o negócio certo, já projeta ali com tudo. Isso daqui, às vezes, na norma do município, na legislação municipal, às vezes vai ser uma medida um pouco a mais, um pouco a menos, mas você vai ajustar. Você não vai ter o retrabalho de fazer muita coisa de novo. Porque, às vezes, por exemplo, eu dimensionar um corredor de 1 metro, de 80, né? O 80 passa todo mundo. 80 serve para tudo. Faço 80. Mas eu preciso de um corredor de 1,20 m. Um corredor de 1,20 m vai mudar seu projeto em muita coisa. Então já coloca 1,20 m. Exatamente. Né? E eu acho interessante, porque porta sempre é um problema. Sempre. Eu acho que porta e rampa é o problema maior, assim. E não sei o porquê, antigamente, todas as portas eram, sei lá, 80, 90 e chegava no banheiro 60, 70. Tem isso. Por quê? Ele era só uma tradição? Era um costume? Se a gente for ver... Ou era porque banheiro é o menos usado, sei lá. Não é o menos usado. Não, ele não é menos usado. Mas assim, é porque a gente, dependendo da posição do banheiro, se é um edifício público, se é uma residência, às vezes ele é um banheiro privado, que poucas pessoas vão usar, então você não precisava limitar o acesso, assim, definir o acesso para todo mundo. Então, às vezes, você vai perceber que tem banheiros em edificações com porta de 80 e tem os de 70. Então, tem essa questão. Às vezes, também vem das edificações antigas, que muitas vezes se construía com padrão de 70, porque a gente não tinha cadeira. A gente tinha ali a limitação de deficiência, mas a gente não tinha cadeira, a gente não tinha muleta. E cada elemento desse, você tem um dimensionamento. Então, por exemplo, o que é uma passagem de cadeirante? 90, 1 metro. O que é uma passagem de uma pessoa com um andador, por exemplo? 85, 80, 90 ali. Então, aí, quando eu estou dando aula, os meninos vão estudar tudo isso. Na própria norma, ele vai te mostrar, olha, se é com muleta tem uma dimensão, se é com andador tem outra, o deficiente com o cão-guia tem outra, um espaço padronizado para ele circular. Então, a gente tem essas definições. Nas edificações antigas, às vezes, é muito complicado fazer adaptação. E, de fato, em alguns casos, a gente não vai conseguir adaptar. Então, as edificações antigas, elas têm que ser pensadas nos seus usos também para adaptação à acessibilidade. Não é toda construção antiga que eu vou adaptar. E está tudo bem. Assim como o espaço urbano. Quando eu vou falar de mobilidade, eu quero que nessa rua passe o carro, o caminhão e um ônibus. E ainda tem uma faixa de estacionamento. Desculpa, essa caixa viária da cidade, que é uma rua antiga, não vai passar. Não mesmo. Aí você vai falar assim, não, mas tem que passar. Não tem. Não cabe. Não é ajustável. Não, mas não é, dá um jeito. Aí o que você faz? Dá o jeito. Aí você cria um problema de mobilidade. Além de um problema de acessibilidade. Por quê? Porque a calçada vai ser minúscula. Aquela calçada que você está andando, se vier uma pessoa no contrafluxo, no contrasentido seu, você tem que sair da calçada para a pessoa passar. Então, o que eu quero? O que aquele lugar, aquela via, me permite? É o carro? Então, sinto muito, vai passar só o carro nessa via. Eu faço uma outra linha de fluxo, vai passar caminhão, ônibus. Eu vou estender o caminho? Vai ter que ser assim. E tem muita gente, eu não sei como, mas tem muita gente que não sabe que tem aquelas faixas, né? Do lado, tipo,
das vagas de acessibilidade, que é pra ele poder abrir a porta, pra ele pôr a cadeira, pra ele, né? E eu vejo geral parando moto. Para a moto, às vezes o carro para em cima dessa faixa. Ou é rapidinho. É rapidinho. Às vezes as pessoas vão fazer o quê? Vai parar na vaga do cadeirante, na vaga do PCD, na vaga do idoso. Aí o idoso fica fazendo o quê? Circulando porque ele não tem vaga para poder estacionar. Ou seja, aí a gente esbarra numa questão cultural também, e educação. Então, assim, qual é o nível de sensibilidade para acessibilidade e mobilidade? Ai, zero. Tem o nível de educação. Então, por exemplo, existem hoje eu acho que a polícia de trânsito, mas tem algumas outras polícias que fazem um projeto de educação de trânsito nas escolas. Isso deveria estar na grade curricular das escolas. Por quê? Porque quem vai ensinar os pais hoje são as crianças. Aí o que acontece? Faixa de pedestre é um negócio lindo. Você vai lá, posiciona. Muitas vezes elas estão numa posição errada, concordo. Mas você vai lá e faz a faixa. O que a pessoa faz? Ela atravessa no meio da pista. 1 metro depois, na diagonal. Isso. Mas por quê? Porque a faixa está distante. Aí, o que acontece? Tá vindo o carro, tá vindo a moto do lado do carro e eu tô atravessando a rua. A moto me pega. Lógico, eu tô atravessando no lugar errado. Nossa. Simplesmente 3 minutos do meu caminho que vão mudar, mas é a minha segurança. E eu atravessar na faixa. Qual um exemplo disso? Brasília. É um exemplo excelente. O que acontece em Brasília? Mas passaram-se 5, acho que até mais de 5 anos, educando toda a população. Eu chego numa faixa de pedestre, levanto o braço, dou um sinal para o motorista que eu vou atravessar, ele para e espera eu atravessar. E se a gente fizesse isso, cada um fizesse isso na sua cidade? No primeiro momento vão te olhar e falar assim, gente, que pessoa estranha. Tá, mas aí a pessoa vai olhar para mim e falar assim, ela fez isso, o carro parou. Vou fazer também. Aqui em Paraí, os jovens, eu não sei de onde que eles tiraram. Eles ficavam na faixa de pedestre e faziam assim, ó. Batia o pé. Ninguém nunca entendeu isso, até eu perguntar pra minha irmã. Ela falou assim, uai, é pra poder atravessar. Só que assim... Então, a mão todo mundo vai ver, né? Mas o pé... Eu fiquei, da onde que você tirou isso, gente? É. E ela realmente ficava um tempão batendo o pé assim. Mas... Você nunca viu? Passa nas escolas na hora da saída. Você vai ver um monte de gente batendo o pezinho. Eu falei assim, gente, de onde você tirou isso? Mas você falou um negócio que eu infelizmente não tinha lembrado. Existem os deficientes de audiovisual. Eu acho que é porque a gente... Cara, mas se parar pra pensar, a gente não tem contato com essas pessoas porque a gente não faz nada pra que elas... Porque a gente dificulta tudo. É por aí. Mas, por exemplo, você já em algum... Sabe aquele negócio de tapa-olho que as pessoas usam pra dormir? Em algum momento você já usou aquilo sem ser pra dormir? Ah, já. Você percebe... Só pra brincar. Mas você consegue perceber como você perde a noção de espaço? Sim. Então, quando a gente olha para os audiovisuais, é literalmente essa sensibilidade. Eles não têm a noção de espaço que a gente tem. Tudo bem que dentro de um processo onde eu tenho a limitação audiovisual, eu acabo desenvolvendo uma das 5 habilidades mais que a outra. Uhum. Isso faz parte do nosso processo cognitivo de se adaptar àquela limitação. Mas, a partir do momento que a percepção de espaço é diferente e ela tem essa dificuldade, aí eu tenho que ser sensível e entender, olha, precisa de uma certa ajuda. Então, mas o que a gente tem hoje? Por exemplo, linguagem de sinais. Por que a gente aprende inglês e não aprende linguagem de sinais? E Libras é a 2ª língua oficial do Brasil. Sim. Na faculdade eu quis aprender Libras, mas ninguém quis. Quantas pessoas que chegam, por exemplo, atendimento... Pelo menos uma pessoa da equipe deveria ser fluente em linguagem de sinais. Ah, mas a gente não tem essa população. Não importa. Gente, como você sabe que não tem? Entendeu? Em algum momento alguém vai chegar ali e você vai precisar conversar com essa pessoa.
É a gente que vai fazendo essa exclusão mesmo. Muitas vezes sim, porque a gente esbarra naquilo. Não tem, então eu não preciso. Mas será que amanhã você não vai precisar? Você não sabe. Então, se a gente perceber essas nuances, e a mesma coisa é com audiovisual. Hoje a gente tem diversas tecnologias de aparelhos auditivos e tudo mais. Mas, por exemplo, a pessoa chegou num lugar. A gente já tem tecnologias de totem, a gente tem elevadores que já tem áudio. Então, assim, não tem. Tem. Em algum momento vai ter. Então, coloca o negócio já direcionado para isso. Piso tátil. É isso que eu ia falar. É um negócio simples. Existe uma NBR específica para piso tátil. Eu acho que tem... Quantos lugares? No Cicobi, no banco, e de frente à Arena Olímpica. Não sei mais de nenhum lugar. Mas imagina, pensa, resgata na sua memória. Quantos edifícios de uso público você consegue lembrar que tem uma faixa de piso tátil no chão? Não consigo lembrar. Escola. Não. Aí a gente vai esbarrar em outra coisa. Corrimão. Todo mundo, existe a regra, é obrigatório ter corrimão. Todo mundo, a grande maioria, faz corrimão errado. E põe uma barra só. A NBR diz que são 2. 70 e 92. Pra tudo? Pra tudo. Tem que ter até na curvatura da parede. Gente, é pra correr a mão. Né? Aí o cadeirante, se na rampa... Na rampa tem corrimão também. Tá muito inclinado, o que ele vai fazer? Ele vai segurar no corrimão, vai girar a escada. Então, isso ajuda ele a chegar no lugar. Ele ajuda a vencer aquela inclinação. Mas a gente esquece. Põe lá o corrimão. Não, diz Qualquer que tem. um. Tem corrimão? Tem. Então tá valendo. Tá respeitando. Muitas vezes a dificuldade, o grande desafio tá nisso. Eu faço de uma maneira que não tá dentro do padrão. O que é o padrão? O padrão, ele surgiu de estudos do pós-guerra, onde soldados mutilados precisavam ter condições de vidas, dado a sua situação de mutilação, e a gente começou a estudar adaptações espaciais e instrumentos, muleta, cadeira, andador, tudo isso, em função deles. É daí que surge o desenho universal. Mentira. É daí que surge a discussão de acessibilidade. Tô chocada. Eu nunca parei pra pensar. Vem daí. O hospital, mesma coisa. As macas. Por que a gente foi evoluindo o mobiliário hospitalar de macas, cadeiras? Tem a maca que ela vai inclinar, vai virar um assento, vai ficar recostado para poder ter num padrão de sentado e a pessoa não deitada. Para isso. Aí o que acontece dentro do ambiente da arquitetura? O Lelé, no Hospital Sara Kubitschek. Um dos maiores know-how que a gente tem em ortopedia no Brasil. Meu pai trabalhou Ele no Sara. desenvolveu mobiliários específicos hospitalares para acessibilidade, num contexto hospitalar. Aí eu vou falar de acessibilidade no hospital. É completamente diferente de uma acessibilidade numa edificação e no espaço público. Então tem nuances, né, a depender do meu uso, do tipo de edificação. São coisas completamente diferentes. Mas eu vou estruturar aquilo dentro do padrão da normativa. Não vou fugir, porque é o que serve e funciona. A acessibilidade é um negócio que precisa funcionar. Não é tipo, coloca. Não, ela tem que funcionar de uma certa maneira. Então, por isso existe o padrão, por isso existe a norma. Se eu saio da norma para mais ou para menos, vou conseguir estabelecer ali um certo nível de funcionalidade? Vou, mas não vai ficar bom para todo mundo. Porque eu estudo... Aquela dimensão é o que se diz que é bom para todo mundo, na ergonomia. É uma ciência, que é a dimensão do espaço para determinados usos. Chama-se ergonomia. Eu tô chocada. Vem Eu daí. fiquei lá na Segunda Guerra. Porque faz todo sentido. E quem que desenvolveu esse desenho? Um arquiteto que ele tinha deficiência. Então ele começou, como é que as edificações, como é que a arquitetura vai entender isso? Alguém tem que fazer. Então, ele era um usuário. Então, ele sabia, no nível máximo, o que era vivenciar propriedade. Aquilo. Nossa. A minha amiga, ela sofreu um acidente de carro. Um beijo, Elisa. Era pra você estar aqui. Você não quis vir. Ela sofreu um acidente de carro. Então, teve
que ia adaptar tudo. E aí ela foi pro Saara, fez tratamento lá, tudo mais. E aí ela queria construir a casa dela. Então, tipo, as pias são mais baixas, tudo. E aí ela pede corredores grandes para ela poder circular. Sem degrau, entendeu? Ela quer tudo reto. Não quero degrau nenhum. Eu quero reto. Da garagem eu vou para qualquer lugar. Claro, ela precisa de autonomia. Acessibilidade e mobilidade é autonomia individual. De ir, é autonomia e o meu direito de ir e vir da forma como eu escolher ir e vir. Isso é acessibilidade. E mobilidade é o mesmo princípio. Só que se eu começo a criar barreiras, eu estou limitando essa acessibilidade, esse mover, que é a mobilidade. Então, eu estou limitando qualquer pessoa com deficiência, até mesmo a gente, na sua escolha de ir e vir. A mobilidade é a mesma coisa. Quando eu falo para você que você vai, o tal caminho é mais rápido, eu estou te conduzindo por aquele caminho. Então, não estou te dando uma escolha, né? Uhum. Eu estou te meio que direcionando para a escolha do que é o caminho mais rápido. Mas se eu quiser pegar o caminho mais longo, eu vou pegar. É um acesso, é uma escolha, é uma autonomia minha como usuário. E muitas vezes a gente esquece disso. Quem esquece? Nós, arquitetos, urbanistas, engenheiros em geral, gestores públicos, técnicos públicos, políticos. Porque acessibilidade e mobilidade também é uma política pública. E o que você acha que precisa para melhorar isso? É ter consciência mesmo? Será que falta também? Não sei. Às vezes... não sei. Porque será que essas leis foram feitas por alguém que tem um familiar que precisa de acessibilidade ou é uma pessoa que necessita de acessibilidade? Muitas vezes, as instrumentações de normativa e de leis, elas são construídas em processos de diálogos com todos que são envolvidos por esse instrumento. Sim. Né? Então, assim, você vai dizer, não considerou? Considerou. Agora, as pessoas foram. Por exemplo, vou te dar um exemplo disso no espaço público. No espaço público, quando a gente está falando de planejamento urbano, que esbarra na mobilidade, a gente faz audiências públicas. Então, você vai lá, convida, divulga na rádio, divulga no Instagram, divulga nas redes, faz aquela divulgação, chamando as pessoas para exercer o seu direito civil de opinar e definir, olha, lá naquele lugar a gente não quer, porque isso não vai funcionar por A mais B. Eu posso pensar num projeto, numa solução muito boa, mas quem vai usar vai me dizer, olha, a solução é interessante, mas ela não funciona por um mínimo detalhe que só quem está naquele espaço, vivenciando todo o tempo, vai saber me dizer. Aí o que acontece? As pessoas não vão. Natália, eu não gosto de política. Mas a política, ela é aquele pra fazer. É aquele momento onde eu prefiro reclamar a sua depois. Fala, mas aí é que tá. Aí eu reclamo depois. Aí o que acontece? Fez o errado. Aí depois tem que consertar. Mas se eu tivesse falado antes, poderia ter feito certo? Poderia. Poderia. Então, muitas vezes, não vou. Vai lá, é importante ir. É importante discutir. É isso que está precisando, eu acho. Aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de mobilidade. Fizemos o plano de mobilidade de Passos, ano passado. Foi aprovado. Lá é só morro que desce. Isso. Aí contratamos uma empresa técnica, fez um trabalho muito bom. Tem altos dados, instrumentos ali. O que se considerou na lei? De 1.000 e tantos páginas do arquivo, reduziram para 25. A população foi lá falar? Não. Como assim? Na aprovação da lei, eu fiz uma redução de um arquivo que tem muitos dados significativos para a gente entender, planejar, desenvolver, instrumentar, fazer toda a discussão política. Slide. Se transforma ali num documento reduzido a 25 páginas, por exemplo. Não sei nem se é 25, mas assim... Olha a redução. Então, eu simplifico uma coisa que já está instrumentada. Aí eu vou para uma discussão de um instrumento que já está colocado, estudado, validado, metodologias importantes, consideráveis, mas porque na lei retirou-se para a aprovação de uma lei. Aí é política. Aí o meu direito de participar como cidadão civil,
de participar de audiências públicas, dizer, olha, não tira, porque isso significa isso e isso na vida das pessoas, no espaço público. Perdeu-se o time. Aí quando vai revisar isso? 10 anos. Por exemplo, planos diretores se revisa de 10 em 10 anos. Tem lugares que nem é 15, 20 anos, né? Olha, Tudo vai bater... Não vou falar da minha cidade, vou ficar quieto. Tudo vai... Isso não é só Passos, isso é para todas as cidades do Brasil. A gente tem problema de mobilidade, gente, tem problema de acessibilidade em todas as cidades. Vai se resolver? Não, talvez não. Mas a gente consegue adequar. Aí tem vontade, instrumentação técnica, discussão para implementar. Então, nós, técnicos, temos que ter a responsabilidade dos nossos projetos de dizer, não precisa, porque ninguém faz. Precisa. Não é uma necessidade? Não tem que ter? Então faz. Se ninguém faz, não tem problema. Faz, porque é necessário. Então vamos fazer. Aí todo mundo começa a fazer... a coisa da cultura brasileira, né? Todo mundo começa a fazer, aí todo mundo começa a ver, interessante, tá no hype da coisa, aí todo mundo passa a fazer. Então, infelizmente, dependemos dos nossos processos de educação. E no meu TCC, eu falava sobre a expansão urbana. Enfim, era mais sobre... expansão urbana, vamos resumir. E nela eu via sobre declividade, sobre nascentes e tudo mais. E aí, no meio desse processo de estar fazendo o meu TCC, um loteamento começou a ser feito. E aí eu falei para minha orientadora, esse loteamento não pode ser feito. A declividade não dá. E aí, vai, vem... E eu falo, gente, não pode. Aí eu em contato direto com a prefeitura para pedir dados e tudo mais. Uhum. Aí logo foi... Não sei se foi por causa disso, mas parou o loteamento. Porque não tinha como, cara. E aí a gente sabe que bairros mais antigos mesmo... Gente, até para subir a pé é insuportável. E aí como que fica a galera, né? Então, aí é que tá, gente, por exemplo, tem bairro, a cidade é isso, ela tem o seu tempo de desenvolvimento. Então, a gente precisa entender que mobilidade e acessibilidade são duas coisas que andam juntas, ou seja, não, são inseparáveis, e que determinados lugares da cidade a gente vai conseguir fazer certas coisas. Outro a gente consegue modernizar. E os novos? Já vamos fazer no padrão. A instrumentação está pronta, está ali. Vamos utilizar a instrumentação. Ah, não, depois a gente adapta. Não, já faz o projeto adaptado, com tudo direitinho, bonitinho, como manda as normas. Aí acontece isso. O que acontece? O loteador vai lá. O que é o projeto de loteamento? Vai ser terrenos, infraestrutura sanitária, infraestrutura hídrica, passeios e ruas. Aí o código de edificação vai dizer que o meu passeio é 2. Ah, então se eu tenho um passeio de 2 e não de 3,20 que manda a norma, com 2 eu ganho alguns metrinhos ali no meu lote, né? Então eu ganho valor imobiliário. Aí o que acontece? Não, depois eu adapto. Que norma é essa de 3,20? A NBR 9050. Ah. Porque ela vai falar lá algumas faixas. Então, por exemplo, tem uma faixa que é para passar. Aí tem a faixa onde... assim como tem na vaga de idoso, é uma faixa para o carro que vai abrir a porta. Então, ela vai estudando esses dimensionamentos. E aí ela vai somando isso e se diz que o ideal é 3,20. A maioria dos nossos códigos urbanísticos vai dizer que é 2 metros. Aí ela vai colocar, a norma vai colocar lá a dimensão para você plantar uma árvore. Vai colocar a dimensão para você fazer o posteamento da iluminação pública. Aí você vai somando isso, dá uma média de 3,20. Nossa, se nós fala isso, eu tenho até medo. Fala isso para um empreendedor imobiliário. Nossa. Ele quer matar o arquiteto e o urbanista. Não, você vai diminuir meu lote. Nossa. Aí Tirando agora... que já estão diminuindo os terrenos, né? Isso. 8 metros de frente, vocês vão me perdoar, gente? Só que agora existe o que aconteceu com a revisão da NBR 9050. Ela foi revista, a gente teve período de adaptação, mas agora existe a necessidade, que o período de adaptação já venceu, existe a necessidade de laudos.
Então, o engenheiro e o arquiteto vai ter uma área de atuação para lidar com laudos e termos de acessibilidade. Ou seja, ele vai afirmar, ele vai dizer que aquele lugar, de fato, tem acessibilidade. Imagina quando isso começar. Alvará de uso. Usos comerciais. Vai precisar de um termo que vai dizer se aquele lugar está acessível. Se não tiver acessível, não vai ter liberação de alvará. Isso vai funcionar? Aí é outra história. Vai ter fiscalização? É outra história. Mas, na instrumentação, existe. E é uma área onde arquitetos e engenheiros podem se especializar só para esse tipo de trabalho. Mas seria muito bacana se isso fosse cobrado, né? Aí é o que eu falo. Fiscaliza pelo menos na fase de projeto. Se no projeto tá, provavelmente ele vai ser executado. Só que aí Então coloca na fase de projeto. Isso tem que estar na fase de aprovação do projeto, né? Depois. É uma coisa que a liberar gente o uso. briga muito. Sim, tem que brigar. Porque você faz o projeto de um jeito. Se você não fica em cima, muda. As pessoas tiram, né? E aí tem muitas lacunas nas leis que protegem aquelas mudanças. Sim. Aí você fica tipo, meu Deus do céu! Só que aí, se acontecer alguma coisa, de quem é a responsabilidade técnica? É do engenheiro e do arquiteto, porque não colocou no projeto. Então, coloca no projeto. Está no projeto, eu tenho responsabilidade técnica sobre isso. Na minha RT, né, RRT, vai ter que constar isso. Então coloca. E exige que isso seja construído. A gente também tem uma corresponsabilidade nisso, com os nossos projetos. E até uma segurança técnica nossa, como profissional. E lá no escritório a gente está em 4 pessoas. E a maioria dos estudos e tudo mais, eu sempre coloco porta de 90. Então, todo mundo sabe que quando é a porta de 90, foi a Amanda que fez. Direto e reto. Fulano, posso mudar a porta? Não. É 90. Não. Você aprovou, ué. Tava lá, tava escrito, tava mostrando. Mas aí, o que acontece? Você já colocou, você construiu. Quando que isso vai precisar de adaptação? Provavelmente nunca, porque já tá 90. Aí eu coloco 80. Vamos pensar, pra passar colchão, vamos falar de coisas, mudanças. Você consegue fazer tudo, gente. Exatamente. Mas, por exemplo... Passar um rodo. Eu instalei uma porta de 80. Vou instalar uma porta de 90. O que eu vou ter que fazer? Quebrar o vão. Se couber. Né? Aí vem a estrutura. A minha estrutura permite eu quebrar e aumentar este vão para 90. Aqui nesse lugar não, aí eu tenho que mudar a porta de lugar. Gente, coloca tudo de 90, já resolve. E é uma economia, assim, de ser besta. Porque a gente fala porta de 80, gente, mas a porta de 80, na verdade, tem uma passagem livre de 75. Eu adoro arquitetos, cara, eles sabem. Porque você tem a boneca e tem a dobradiça e tal, tem aquelas coisinhas ali. Um beijo pra Marcela, ela me ensinou muito, graças a Deus. E como que você acha que está as tecnologias? Você acha que está tendo a favor? Ou a gente não está sabendo usar para fazer isso um ponto positivo? Eu acho que a tecnologia, tudo é possível. Eu posso somar tecnologias, integrar tecnologias e melhorar uma tecnologia em si. Então, a gente tem tecnologia para possibilitar tudo. Aí a gente vem. Ela funciona para aquela necessidade? Então, eu vou usar dessa tecnologia. Mas se ela não funcionar, às vezes ela vai se tornar um problema. Então, também tem que saber dosar que tecnologia eu vou usar para muita coisa. Então, por exemplo, uma coisa muito básica de acessibilidade. Interfones. Interfone, a norma NBR 9050 vai dizer diferentes alturas para se instalar um interfone. Mas eu vou instalar um interfone com câmera e não sei o que e tal. Um áudio, mas aí, óbvio, eu vou ter que ver. Então, é uma tecnologia que eu tenho que adaptar, muitas vezes. Então, a gente tem que saber dosar a tecnologia. Agora, se a gente for falar de tecnologias de automação, maravilhosa para audiovisual. Para tudo. A gente acha que foi feito pros preguiçosos. E, gente, não foi. Ou seja, um pequeno botãozinho, eu consigo conversar na altura de um cadeirante.
Eu consigo conversar com uma pessoa que tem deficiência na fala. Né? Com a linguagem de sinais, uma câmera vai resolver ali. Uma pessoa acamada, gente. Apaga a luz, acende a luz, liga o ar, fecha a cortina, Hoje liga tem a TV. automação que é isso aqui, né? É um estalo. Liga a luz. Apaga a luz. Com estalo? Sério mesmo? Sério? Eu lembro do Silvio. Ou seja, eu tô longe da minha casa, eu quero climatizar a minha casa, no meu aplicativo do celular eu mando ligar o ar-condicionado e fechar as cortinas. Eu chego em casa, minha casa já está toda climatizada. Aí, nossa, gente. Então, imagina isso para acessibilidade e mobilidade. Para mobilidade é fundamental. Eu vou saber há quanto tempo a linha de ônibus que eu preciso pegar vai passar no meu ponto. Então, se eu andar mais rápido ou mais lento, eu ainda assim vou conseguir pegar. Está aqui no celular, aplicativos de mobilidade. Tem metodologias para isso? Existe. Muitas. Sintaxe espacial. Hoje é uma das metodologias mais utilizadas para se determinar isso. Que bacana. E a gente estuda isso na arquitetura. Ou seja, como que os eixos se cruzam. Cara, eu acho que eu não estudei isso. Não. É uma coisa muito da área da arquitetura. Você lembra daquele brinquedo de nada de acessibilidade e mobilidade. Eu falo que a sintaxe espacial, ela lembra aquele brinquedo de varetas. Sei. Que era coloridinho. Porque na sintaxe a gente trabalha com essas linhas. E é o mesmo colorido. Vermelho, amarelo, azul, verde. As cores do arco-íris. E aí, aquela simulação, aquela geração daquele dado. Quando está muito vermelho, quer dizer que está muito integrado. Ou seja, está conectado com todo mundo. Funciona maravilhosamente. Quando ele começa a ficar muito azul, ou seja, ele vai saindo do vermelho para o azul, quer dizer que aquele negócio já está completamente isolado. Então, a gente consegue entender, por exemplo, por que um condomínio ele vai ser construído numa área isolada da cidade e não numa área integrada. Então a gente consegue perceber. Então ali eu vou perceber que a mobilidade só vai chegar lá naquele condomínio daqui não sei quanto tempo. Mas eu já tenho um estudo de integração. Eu consigo fazer estudos para saber, olha, aí é uma coisa que está muito relacionada com engenharia de tráfego. Eu consigo fazer estudos de fluxos e nós. E aí eu sei qual é o nó, qual é o fluxo mais rápido, qual é o nó mais integrado, se aquele fluxo é bom para passar uma linha de ônibus ou não. Muitas vezes a gente acha que o centro da cidade é um determinado ponto. Se a gente for olhar por essa sintaxe espacial e mobilidade, é outro eixo completamente diferente. Eu acho que hoje em dia o centro, assim, não importa mais pra galera, não. Antigamente era para ir em banco, né, comprar coisas. Hoje a internet faz. Hoje a automação das coisas mudou completamente a necessidade de ir no centro da cidade. Será que o Brasil tem alguma cidade referência de acessibilidade e mobilidade? É difícil falar referência, porque você precisa dizer essa referência a quê? Ao quê da mobilidade? É sempre um só, né? Que atende. Ou ao quê da acessibilidade. Por exemplo, você vai falar assim, acessibilidade urbana. A gente pode dizer que tem, porque o transporte está acessível, os transportes têm elevadores, tem mobilidade? Não, o transporte tem ali, funciona, eu tenho vias que só vão circular ônibus. Depende, por exemplo, você pegar Curitiba. Curitiba no centro é maravilhoso. Vai para a periferia. Todo mundo tem reclamações. Então, assim, você dizer que o sistema está ótimo, adequado na cidade inteira, pera lá. Não. Aí você vai me dizer, por exemplo, mobilidade nas cidades europeias. Vamos para a Holanda. Mobilidade maravilhosa. Por bicicletas. A cidade foi projetada para a mobilidade de bicicletas. Funciona maravilhosamente bem. Londres, Nova York, metrô. Funciona. Então, nesse ponto, nesse tipo de mobilidade vai funcionar. Ela serve de exemplo para tudo? Não necessariamente. Não. Então, é caso a caso. Mas a gente consegue... Aí tem uma questão muito importante que os engenheiros, muitas vezes, discutem com o arquiteto. Nesse contexto, o que importa? O desenho. O desenho da forma, da estrutura, ele determina muita coisa. Então, quando as pessoas falam assim, é só um desenho do arquiteto. Não é só o desenho do arquiteto. Você só desenha? O desenho do arquiteto, o arquiteto, para ele fazer um desenho, no mínimo ele estudou 5 coisas diferentes para fazer aquele desenho. Ele conectou 5 coisas diferentes para fazer aquele desenho. Eu te falo isso de uma experiência que a gente teve lá na Universidade de Brasília. Eu trabalhei muito tempo na Universidade de Brasília com grupos de pesquisas desenvolvendo consultoria para ministério, para
instituições de governo, com planejamento e muitas outras coisas. Num dado momento, eles chamaram a universidade e o grupo de pesquisa que eu estava, chama Grupo Periférico Trabalhos Emergentes, na Faculdade de Arquitetura. E lá são 2 grupos. E o outro chama Água e Ambiente Construído. Eles chamaram a gente para resolver problemas de drenagem. Aí tinha a equipe dos engenheiros da hídrica, hidrologia e tal, e tinha a gente. Aí a gente começou a fazer uns desenhos. Olha, aqui poderia ter uma bacia assim, aqui poderia ter uma canaleta não sei o quê, o jardim de chuva e tal. Fizemos todos os desenhos. A gente quer resolver o problema, não quer enfeitar. Não, a gente não quer enfeitar, não. Isso. Aí pegaram o nosso desenho e foram simular num programa, chama Swim. Uhum. Aí eles viram que o nosso desenho, na simulação, ele era 98% igual ao ciclo da natureza. Aí eles falaram assim, então o desenho do arquiteto importa. Importa. Então, muitas vezes a gente precisa voltar um pouco, entender de desenho. A estrutura que eu desenho. Gente, a gente não fala só de desenho de computador, não. Desenho à mão. Desenho à mão. Tá? É à mão. E nos tempos hoje atuais... é raro, mas tem muito arquiteto que ainda desenha à mão. Depois eu sou completamente adepta do desenho à mão. Por quê? Porque o desenho à mão, ele é o diálogo subjetivo do seu pensamento técnico com o seu pensamento subconsciente. O desenho à mão, ele te dá muito mais resposta do que o desenho em tela. Por quê? Porque a tela trava o pensamento. O desenho à mão, ele é intuitivo. Você olha para aquilo e fala assim, não. Se eu fizer um ângulo um pouco maior, vai melhorar. Até eu saber como é que eu vou fazer o ângulo maior no Revit, por exemplo, eu já levei 2 horas. Então, papel, mão, importa. Existe metodologias de desenho, que é uma coisa cognitiva que a gente fala, desenhar com o lado direito do cérebro. Se eu sei desenhar com o lado direito do cérebro é um desenho, se eu desenho com o lado esquerdo é outro. Por isso, desenho à mão importa muito. O desenho do arquiteto faz muita diferença. Cara, esses dias eu peguei um projeto de um serviço e é muito antigo. Então, ele era todo à mão na folha de... Vegetal. Mas até as árvores, cara. Inclusive, um beijo, Paulo de Tarso, arquiteto aqui de Paraíso. Foi o seu desenho. Inclusive, quero conversar com você depois. E... Nossa, cara, eu peguei assim... Sabe quando você fica assim e fala... Dá vontade de fazer quadro. Que coisa linda. Que coisa linda. E... Nossa. Aí a minha irmã, ela tem 16 anos, ela... Nossa, mas vocês fez à mão? Menina! Põe ela pra fazer à mão. Mas é uma boa ideia, pra ver se... né, enfim. Escrever, as pessoas não escrevem mais. Não. E outra coisa também, que os jovens... Eu acho que eu tenho criticado muito jovens aqui, né? Já faz um tempo. Desculpa, jovens. Mas... Você pede pra eles pesquisar qualquer coisa... Eu... Vou no computador. O computador está aberto, eles... No celular. Você fala assim, passa esse arquivo, passei lá na nuvem, né? Você abre lá, sei lá, o OneDrive. Abre lá o OneDrive, tá as pastinhas, você só muda. Eles abrem um OneDrive aqui e muda aqui. Para essa geração não existe computador, é celular. Eu vejo isso nos meus alunos. Eles não... Por exemplo, se o aplicativo do Word ele não funciona, o trabalho sai todo... louco, todo desorganizado, desconfigurado. Não tem como, gente. Ortografia, tudo, sai tudo desconfigurado. Aí eu falo, vocês fizeram no celular, né? Foi, professor. Eu falo, legal. Ô, Natália, eu acho que você é uma ótima professora. Me deu vontade de ter aula com você, mas Obrigada. Confesso que um pouco de medo. Tem horas que a gente tem que ser um pouco, assim, dosar, né? Porque, assim, o papel da universidade, ele é muito importante na tua instrumentação do conhecimento. Então, é ali onde você tem a possibilidade de explorar um universo gigantesco. Então, muitas vezes, aquilo que a gente fala assim, mas o professor exigiu isso e não sei o quê. Fala assim, é só um fio condutor para você explorar esse universo. Então, às vezes, a gente fala assim, mas dá medo. Dá, porque é uma coisa que a gente precisa explorar. Mas vai além. Não fica naquela coisinha assim, fiz, cumpri. Não, gente, vai descobrir, vai ver o que tem, o que não tem, o que precisa. É daí que o conhecimento científico vai ser construído, quando eu descubro que aquilo não tem. Exato. Aí, quando chega nas horas dos TCCs,
Ah, então, né, professor, o que eu vou fazer? Não sei, ué, você tem que saber o que você quer fazer para eu poder te conduzir. E aí a gente fica um pouco meio perdido, mas é isso. Conhecimento, ele é muito gostoso quando você descobre, quando você desperta essa coisa instigante de descobrir. Então a universidade, ela tem esse papel hoje, principalmente, por causa justamente do que a gente está falando, tudo está no celular. Mas se eu preciso resolver um problema que o celular não me dá a resposta, para onde você vai caminhar? A universidade está aqui para te mostrar isso. Sim. E muitas vezes a gente tem a ideia de que a universidade é um lugar onde eu vou aprender tudo. Ela não vai te ensinar tudo. Mas ela vai te ensinar como você vai atrás. Descobrir o tudo. Eu falo, a faculdade me ensinou a estudar. Exatamente. Eu cheguei lá sem saber o que era estudar. E ela me ensinou o que é estudar. A correr atrás. Mas eu gostei porque você é bem didática, assim. Você dá exemplos. E, nossa, eu adoro exemplos. Mas tem que ser, né? É igual os palitinhos aí, ó, as varetinhas. Você tem que sair da abstração da coisa, porque muitas vezes o conhecimento é muito abstrato. Mas tem gente que é muito inteligente, mas não consegue. Você é muito inteligente, falando... Obrigada. Caraca. Você precisa tatear, né? Aí eu fiquei, cara... Na hora que você falou da Segunda Guerra, eu falei assim, bum! Mas Pô, faz todo sentido. Outra coisa que você vai ficar meio bugada com a Segunda Guerra é comida. É uma área que eu também estudo. Eu estudo muitas áreas diferentes porque eu gosto de estudar. Isso é uma coisa minha. Então, ao longo dessas pesquisas, eu vou conectando muitas coisas que eu aprendi com a minha professora, que foi minha orientadora de vários momentos, assim, TCC, mestrado, doutorado e pesquisas que a gente fazia no grupo. Então, por exemplo, uma das áreas que eu estudo é a relação da alimentação com a cidade. E aí, na Segunda Guerra, a gente teve uma virada de chave que mudou a forma como a gente alimenta. Agora você pesquisa. Eu vou comentar uma coisa aqui. Como que chama quando é fora das câmeras? Make off? Eu cheguei 10 minutos antes. E eu fiquei ali fora esperando pra entrar. Porque eu achei que tava tendo podcast. Mas, na verdade, era o Alexandre aqui conversando com a Natália. Até o Alexandre falar, cadê você? Porque tava no maior papão bom. E eu escutando, achando que era um outro podcast. Mas, Alexandre, dá pra chamar ela pra outro podcast aqui, viu? Fora da engenharia até. Fora da engenharia até. Eu queria mais um pouco de tempo, mas eu acho que já foi. Natália do céu, eu amei te conhecer. Que bom, obrigada. Como é que você veio parar aqui? Eu não perguntei. Não, a minha família é toda de São João Batista do Glória. Então, apesar de eu ter morado sempre fora, né, daqui, a gente sempre vinha pra cá pra visitar a família. E aí meus pais aposentaram e vieram pra cá. Eu terminei o doutorado, aí eu ficava... Agora eu preciso passar no concurso de uma universidade pra poder dar aula e continuar a pesquisa. Aí vim pra cá, teve essa oportunidade na UENG e aí a gente tá construindo juntos. Pretende mais que o doutorado? Olha, como diz uma amiga muito querida, a Vânia... Eu fico tão feliz de você ter amigo. Ela fala, Natália, você não vai fazer um doutorado só? Você não vai fazer só um pós-doc? Então eu não falo que não, porque senão depois eu pago a minha língua. Porque eu brinco assim, eu falo assim... Porque tem gente que estuda tanto, mas é triste, sabe? É aquela pessoa que tem cara de poucos amigos. E você não tem cara de poucos amigos, não. Você tem cara de muitos amigos. Natália, muito obrigada. Desculpa qualquer brincadeira. Imagina. Tá? E... Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha ficado legal. Pô, ficou maravilhoso. E eu acho que eu vou tentar convencer a Tati pra você voltar. Mas você vai voltar como aqui do meu lado. A gente... pra gente entrevistar outras pessoas, que agora me deu várias ideias. Mas muito obrigada por ter topado. Foi um prazer enorme fazer esse podcast com você, te conhecer. E é isso. A gente vai se despedindo por aqui. Gente, curte, deixa like. Você tem Instagram ou você é mais de boa? Eu sou mais de boa. Então não vou passar, porque eu também sou mais de boa. Ninguém... Não me achem. Mas, enfim, pode pesquisar que vocês vão achar muita coisa. Quem quiser, procura aí, tá? Curte, compartilha, segue a gente, manda pra família, manda pra todo mundo. E, gente, lembre-se, acessibilidade e mobilidade extremamente importante pra gente, tá bom? Um beijo, dá tchau pra aquela câmera lá. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.